paz para todos, amém? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma vez para enriquecimento da nossa vida a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração para darmos início à palavra desta noite, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma vez nos oportunizarmos, estarmos aqui nesta noite para ouvirmos a Tua voz através da palavra, que Teu Espírito Santo ministre em nossos corações, trazendo, Senhor Deus, um entendimento sobre o que o Senhor tem a nos transmitir nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Senhor por tudo. Senhor, eu me coloco neste momento em Tuas mãos, para que o Senhor venha me usar, para que o Senhor venha a falar através de mim, que eu seja a boca do Senhor aqui nesta noite, ó Pai. Esteja abençoando a cada um que está aqui nesta noite, aqueles que não puderam vir, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, despertando o Teu povo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos, glorificamos ao Senhor por tudo, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Podeis sentar. Bom, o tema desta noite que o Senhor me deu é Criando Memórias. Vocês podem abrir a palavra em Lamentações 3, do versículo 21 ao 26. Lamentações 3, versículo 21 ao 26. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Só para você ter uma ideia do que está acontecendo nesta palavra, nesse trecho, essa passagem de Lamentações foi escrita numa ocasião em que a cidade de Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. E Jeremias começou a escrever sobre o sofrimento do povo por causa dessa invasão. Ele narra todo o sofrimento daquele povo e como ele estava angustiado. Porém, ele tomou uma decisão de rejeitar os pensamentos negativos, os pensamentos de derrota. E ele decidiu focar nas coisas que podiam trazer esperança, como lemos no versículo 21, que ele diz: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Jeremias estava muito angustiado com tudo que estava acontecendo. E ele resolveu ter uma mudança de pensamento. Porque no momento de angústia, no momento em que estamos passando por momentos difíceis, o que vem à nossa mente é só desespero, medo, angústia, temor. Muitas pessoas vivem uma vida sofrendo por coisas passadas. Porque tudo na nossa vida passa. As coisas ruins, elas vêm, mas passam. E muitas pessoas trazem mágoas, ressentimentos, que o impedem de ter uma vida de alegria e de contentamento. Muitos não conseguem liberar perdão, e isso causa doenças na alma, como desespero,
angústia, rancor, mágoas, problemas que vão se arrastando ao longo de toda uma vida. O Senhor me dando essa mensagem, eu lembrei muito da minha avó. Toda vez que eu vou na casa da minha avó, que eu vou visitá-la, ou que ela está na casa da minha mãe, toda vez que a gente vê minha avó, ela olha para a gente, ela fica, como eu sofro. Eu sofro desde o ventre da minha mãe. Eu fico, meu Deus, vó, como assim? A senhora sofre sem nem sequer ainda ter tido memória. A senhora fala que sofre desde o ventre da sua mãe. Então, vem trazendo uma carga de sentimentos ruins, de mágoas, de rancor dentro de si, ao longo de uma vida inteira. Hoje ela já está uma senhora, mas muito angustiada, muito rancorosa de muitas coisas que aconteceram lá atrás, aconteceram no passado, mas traz essa carga para uma vida inteira. Trazem esse peso, esse sofrimento do passado, vem se arrastando por toda uma vida. Lembranças de coisas ruins que aconteceram e que já passaram. E muitas vezes já foram até resolvidas. Ficaram lá atrás. Mas a pessoa insiste em trazer viva a memória dessas coisas ruins dentro do seu coração. Precisamos trazer à memória, assim como Jeremias, aquilo que nos traz esperança, aquilo que alegra o nosso coração. Eu falo que o que traz esperança ao nosso coração é algo que nos alegra, que nos traz contentamento. Nós precisamos criar boas memórias, coisas boas, lembrar de coisas boas. Eu falo muito isso lá em casa. Quando a Júlia, esse ano a Júlia completou 15 anos, e ela sempre sonhou em ter um iPhone. Ela correu para ver o que eu ia falar dela. Ela sempre sonhou em ter um iPhone, né? Coisas assim, de jovem, mas enfim. Quando ela completou 15 anos, que foi em janeiro, eu conversando com o Rildo, aí a gente até pensou em, de repente, pegar o nosso 13º, um abono que ele recebeu, juntar, e como é que seria 15 anos dela, né? A gente comprar esse tão sonhado iPhone que ela almejava tanto em ter, e dar de presente para ela. Porém, a gente pensou, conversou bastante sobre isso, e, na verdade, nós resolvemos pegar esse dinheiro e fazer uma festa surpresa para ela. Nós nunca tínhamos feito uma festa para ela em um local assim bacana. A gente sempre fez aqueles bolinhos que a gente faz em casa, chama os amiguinhos da rua, canta os muitos bens ali, mas a gente nunca tinha feito algo especial assim, né, uma festa para ela. E dentro da nossa possibilidade, a gente conseguiu pegar um cerimonial, sem nem ela saber. Ela sabia que ia ter algo, mas ela não sabia o que seria. Ela achou que fosse como sempre, aquele bolinho com alguns amigos, e ela não imaginava o que nós estávamos preparando. E nós preparamos algo muito bacana para ela. Porque nós entendemos que um iPhone não traria a ela a memória de algo muito especial. E nós resolvemos fazer essa festa. Fazemos uma surpresa que marcaria a vida dela, que traria a memória, a lembrança de seus 15 anos de uma forma especial. E eu falo que foi maravilhoso, porque sempre falo que precisamos criar boas memórias para que quando chegarmos lá na frente, nós olharmos para trás e ver que coisas maravilhosas que o Senhor nos proporcionou. Porque um dia o iPhone iria ficar ultrapassado,
ela já não veria mais a graça no aparelho, porque vem novas, né, novas gerações, novos modelos. Aquele iPhone já não teria a mesma graça mais. Assim como uma criança ganha uma boneca, fica toda feliz, entusiasmada, mas com o tempo aquela boneca já não faz tanto sentido mais, já quer ter uma outra mais nova. E nós resolvemos fazer essa festa para ela, e eu tenho certeza que foi algo que marcou a vida dela. Foi algo que vai trazer recordações para a vida toda. E tá certo que nem tudo na nossa vida é um mar de rosas, né? Todos nós passamos também por momentos difíceis, mas tudo dependerá de como iremos lidar com esses momentos. Quando eu era criança, lá em casa nós passamos por muitos momentos difíceis, de privações, de dificuldades mesmo financeiras. E nós morávamos num barraquinho com telhas. E quem aqui já morou num barraco assim com telhas? Até aqui na igreja mesmo tem essas telhas aqui. E quando chove, faz um barulho ensurdecedor. E lá em casa era um barulho ensurdecedor quando chovia à noite, aquelas trovoadas, relâmpagos. A gente via assim, eu e minha irmã, a gente ficava desesperada. E o que minha mãe fazia? Minha mãe pegava a gente, levava para o quarto dela, e a maioria das vezes faltava energia, tudo escuro, com aqueles barulhos de trovões, raios, temporal. E ficávamos com muito medo. E minha mãe pegava a gente, agasalhava, levava a gente para o quarto dela e contava histórias. E, de repente, quando a gente menos percebia, a gente tinha perdido o medo daqueles trovões, raios, relâmpagos, barulhos de chuva. A gente ficava tão atento às histórias que a minha mãe contava, que, de repente, tudo aquilo, aquele medo já tinha ido embora. Durante o dia, quando esses temporais aconteciam, minha mãe colocava biquíni na gente e mandava a gente para a rua tomar banho de chuva. Íamos para o quintal, para a rua. Então, eu falo que a minha infância foi muito humilde, mas de boas recordações, de memórias muito marcantes, muito boas. Eu falo para a Júlia hoje, eu falo, minha filha, a gente não precisa ter tanto para ser feliz. Deus, Ele nos proporciona, mesmo em meio às nossas dificuldades, momentos tão prazerosos, momentos tão felizes. Eu lembro-me também que chegava a época da Páscoa, né? Sempre teve esses ovos de chocolate, ovos de Páscoa, e eu e minha irmã, a gente ficava sonhando em ter um ovo de Páscoa. E meus pais não tinham condição, né, de comprar para nós. E o que minha mãe fazia? A gente tinha tinta guache, que a gente ganhava na escola. Minha mãe cozinhava ovos de galinha e a gente pintava. Fazia aqueles montes de ovos coloridos que nós mesmos pintamos. E minha mãe ficava, olha que legal, vocês que fizeram, vocês criaram os seus ovos de Páscoa. Então, assim, a gente ficava tão feliz de olhar para saber, nossa, foi eu que fiz. Mamãe fazia caça aos ovos e depois acabava que esses próprios ovos que nós pintávamos era o nosso almoço. Então, minha mãe, ela soube fazer de momentos, muitas vezes difíceis, em boas recordações, trazendo para nós boas lembranças, momentos que jamais esqueceremos. E hoje, o que mais me vem à memória não são as dificuldades em que passamos, mas sim desses momentos felizes que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Nada é capaz de pagar por uma memória, por uma boa recordação, brinquedo nenhum. Muitas pessoas acham que dar o melhor para seus filhos são coisas, objetos, que com o tempo estragam, ficam ultrapassadas e não servem mais.
precisam de um novo para substituir. A mídia quer colocar na mente dos nossos filhos que eles serão mais felizes se tiverem um celular do ano, um patins top, a melhor boneca. E não é bem assim. Muitas vezes, os pais podem até dar tudo o que um filho quer. Mas o principal é memórias. São estar perto, é você brincar, é você estar junto de quem você ama, é você falar para a pessoa o quanto ela é importante, criar boas recordações, criar memórias. Durante nossa vida, toda a nossa vida, nós criamos lembranças, memórias. Muitas vezes ruins e muitas vezes, a maioria, graças a Deus, memórias boas. Muitas vezes erramos, falhamos, e isso nos faz ter memórias não agradáveis de atitudes e decisões erradas que tomamos por falta de sabedoria ou de conhecimento. Mas grande é o Senhor na nossa vida. Nos versículos 22 e 23 de Lamentações, Jeremias diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus nos dá a oportunidade de cada manhã criarmos boas memórias. Todos nós temos histórias para contar, boas, ruins, mas que de forma ficará as marcas, de que forma ficará, na verdade, as marcas dessas memórias dentro de nós. É muito bom quando nós sentamos para conversarmos e lembramos de coisas que passaram, sejam boas ou até mesmo ruins. Mas nós temos lembranças, temos recordações. As ruins trarão aprendizagem e experiências, lembrando sempre que Deus está sempre conosco. Porque nós temos que ver como que essas lembranças ruins, hoje lembraremos dela como aprendizagem, experiência, ou como coisas ruins, nos momentos mais difíceis, nós nos lembraremos com mágoas, com rancor, com ressentimento, como um fardo tão pesado que carregamos ao longo da nossa vida. Nós temos que lembrar desses momentos difíceis para o nosso crescimento. Quantos testemunhos maravilhosos são contados? Quantas experiências. As boas recordações serão para recordarmos com alegria e servirá como combustível para seguirmos adiante, reconhecendo que temos um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Como Jeremias disse, nos versículos 24 e 25, ele diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação. Eu gostaria que vocês repetissem o trecho 24, que foi algo que falou muito ao meu coração. Eu quero que você pare agora e fale para você mesmo. Digo a mim mesmo. Podem repetir. Falem para vocês agora. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança.
Isso aí. Nós temos que nos lembrar disso todos os dias. A nossa esperança, ela vem do Senhor. No trecho 25 fala assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A esperança do Senhor está em nós. Quando buscamos, quando acreditamos, como quando confiamos e entregamos a nossa vida plenamente nas mãos dele. Nós precisamos ter confiança em Deus e acreditar que tudo Ele fará. Irmãos, todo mundo passa por momentos difíceis. Cada um na sua medida. Cada um numa área diferente. O próprio Senhor Jesus diz que no mundo teríamos aflições. Não temos como decidir se vai ou não passarmos por problemas. O problema simplesmente muitas vezes aparece. Seja uma doença, uma enfermidade, seja em problemas financeiros. Nós não temos muito como controlar, mas nós podemos crer e confiar que Deus tudo fará. E de acordo com a palavra de Deus, como nós estamos passando pelo problema hoje? Traremos à memória o que nos dá esperança, me lembrando de coisas que vão encher o meu coração de fé e de esperança, ou traremos à memória essas coisas ruins que aconteceram e traremos isso ao longo da nossa vida, trazendo um coração pesado, rancoroso, magoado, ou assim como Jeremias, nos lembraremos daquilo que vai nos trazer esperança. Nós precisamos criar boas memórias, boas recordações. Daqui a 10, 15, 20 anos, seja quantos anos mais o Senhor nos der, nós olharemos para hoje, que memória nós traremos? Que memória teremos? Do que nos lembraremos? Momentos difíceis também passaremos. Mas nós precisamos crer e confiar que o Senhor cuida de nós em todos os detalhes. E que os momentos ruins vão passar. Mas que podemos, através desses momentos, nos fortalecer, nos renovar. E que possamos, nesta noite, trazer à nossa mente o que nos traz esperança. Quero te dizer que essa é a hora do Senhor trazer o renovo no seu coração, em nome de Jesus, ao meu coração. Essa é a hora de trazer à memória o que pode nos dar de esperança. É hora de lembrar que o Deus que você serve é grande e poderoso. E é maior do que qualquer situação. É hora de lembrar de tudo o que Deus já fez. E se Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É hora hoje de lembrar de cada promessa que Ele fez na sua vida. Porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele tem prometido. É hora de lembrar que o amor dEle não acaba, que a bondade dEle não tem fim, e que grande é a sua fidelidade. O Senhor, meus amados, traz à nossa vida alegria. O Senhor está conosco, Ele nunca nos deixa só, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nós achamos que não iremos suportar, o Senhor nos carrega no colo. E lá na frente, nós olhamos para trás, e esses momentos, muitas vezes difíceis, servirão para testemunho. E
fortificarão muitas vidas, fortalecerá muitas vidas através desses testemunhos. E hoje, que tipo de memória vocês estão produzindo? Do que lembraremos? É necessário nós estarmos sempre presentes na vida dos nossos filhos. A Júlia está ali. Então, às vezes lá em casa, a Júlia às vezes gosta de um filme, ela assiste umas 10 vezes o mesmo filme e quer que eu sente e assisto com ela. E eu vou lá, sento, assisto. Ela sabe até a fala dos personagens. Às vezes passa o filme e ela está repetindo o que os personagens estão falando. Mas precisamos criar recordações, boas memórias. Igual eu falei lá no início, dinheiro nenhum no mundo compra boas memórias. Você pode dar o melhor para o seu filho financeiramente, mas nada vai substituir a sua presença. Nada vai substituir as noites de tempestade, como a minha mãe fez comigo e com minha irmã, de histórias contadas, de banhos de chuva tomado, de ovos de galinha pintado à mão. Na minha infância eu não tive tudo o que eu quis, nem muitas vezes o que eu sonhei, mas eu tive tudo o que eu precisava. Pais presentes, pessoas que me amaram, que souberam fazer de uma infância humilde, na mais feliz de todas. Eu falo muito isso com a minha mãe. Eu tive muita alegria na minha infância. Nós não tínhamos boneca, eu e minha irmã. Minha mãe era costureira, então ela fazia roupinhas. A gente pegava copo descartável e colávamos um no outro assim e jogava arroz, feijão dentro e fazia aquele barulhinho. Minha mãe fazia sainhas, babadinho e colava. Então, nós não precisamos de muito para sermos felizes. Nós precisamos sim ser grato a tudo que Deus tem nos proporcionado. Ser grata a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Muitas vezes reclamamos, murmuramos, sendo que não nos falta nada. Temos tudo o que é necessário. Temos um Deus que zela e cuida de nós a todo tempo, em todos os momentos. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje passamos por momentos difíceis, em um mundo tão conturbado, cheio de problemas, dificuldades. Mas o que tem nos trazido esperança? A palavra do Senhor nos traz esperança. Temos promessa para a nossa vida como filhos e filhas do Senhor. O Senhor tem preparado lugar. Nós um dia iremos estar com o Senhor. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança de um futuro muito melhor na presença do Senhor. É essa mensagem que Deus colocou em meu coração. Que você possa, nesta noite, fazer essa reflexão. O que você tem trago à sua memória? O que você tem produzido de memórias futuras para quando chegar lá na frente, você olhar para trás? De que se lembrará? Você trará recordações ruins como forma de crescimento e aprendizagem? Ou como amargura, rancor, ressentimentos? Que nesta noite, se você se sentiu tocado através desta palavra e deseja de uma oração, deseja que o Senhor traga à sua memória as boas recordações, que a gente possa confiar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Você fique à vontade para vir aqui à frente, receber uma oração dos nossos pastores, e que possamos estarmos com os nossos corações sempre abertos
a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Amém?